A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos. Esse sábado, hoje, nós queremos lembrar a todos que estamos realizando ali na rua Miguel Décio 35 a campanha do glaucoma, que vai de 9 da manhã até às 13 da tarde. Portanto, dá tempo perfeito de todo mundo ainda ir lá, fazer o seu examezinho na vista, é inteiramente gratuito, é por ordem de chegada, quer dizer, não tem problema nenhum, né? Não vai esperar muito tempo, nem nada. Chegou, vai ser atendido, não tem problema, é 0800, de graça, não se paga absolutamente nada. É uma campanha dos Lions Clubes de Petrópolis, do Lions Clube Petrópolis Centro, do Itaipava e do Quitandinha, com a clínica do Dr. Tanuri. É ali no Instituto Oftalmológico de Petrópolis. Então vamos até lá para a gente fazer o nosso examezinho deste ano, para ver se está tudo legal, principalmente as pessoas que são portadoras de hipertensão arterial. É importante medir a pressão intraocular. As pessoas que são de afrodescendentes, que têm mais propensão ao glaucoma, é importante também que façam a sua prevenção. É um exame preventivo. Nós vamos detectar se você é ou não. E aqueles que são filhos de pessoas que são portadoras do glaucoma, têm tendência a ter glaucoma também. Então é bom que se previnam, que vão até lá, que façam o seu exame rotineiro para que possa ficar tranquilo, né? Porque o glaucoma leva à cegueira. É uma das doenças mais graves da visão. Então é bom que nós tenhamos um pouco de cuidado com a nossa saúde também. E a visão é um dos sentidos mais importantes, né? Dito isto, hoje nós estamos aqui para bater um papo. Não queríamos estar batendo este papo com ele sobre esse assunto. Queríamos bater papo com outros assuntos. Mas ele é o presidente da Comissão Especial da Rodovia BR-040. Nós vamos falar aqui, bater um papo com o vereador Jamil Sabrá sobre este problema aí que aconteceu, infelizmente, que está acontecendo, né? Na nossa BR-040 aí. Bom dia, meu vereador. Bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui novamente na sua rádio. Também mandar um abraço para os nossos ouvintes. Infelizmente, a gente retorna à rádio por um assunto muito desagradável. Exato, talvez, no mínimo, o termo mais brando seria esse. Exatamente. O ocorrido lá no bairro do Bing, na Duarte da Silveira, ali no contorno, realmente deixou toda a cidade bastante perplexo, né? Exatamente. Ô, Jamil, você é o presidente da Comissão Especial para a Rodovia BR-040. O que cuida dessa comissão especial e quais os seus membros? Bom, a comissão é composta por 5 vereadores, comissão esta que eu presido, e tem como membros os vereadores Justino do Raio X, Leandro Azevedo, Marcelo da Silveira e Luizinho Sorriso. Essa comissão, ela nada mais é do que acompanhar e fiscalizar todas as atribuições contratuais, tanto da permissionária, que venceu a licitação em 1995, no caso a Concer, como também da agência reguladora, que tem como principal responsabilidade fiscalizar o contrato e o edital para saber se a permissionária vem executando todo o cronograma desejado. Exato. Nesse caso, a agência reguladora é a ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, e a gente vem, ao longo desses quatro meses, vamos completar 4 meses na semana que vem de comissão, levantando o máximo de dúvidas, requerimentos de informações junto à Superintendência do Estado do Rio de Janeiro, localizada lá no centro da capital. Ô, Jamil, inicialmente, quais os valores proporcionais das arrecadações dos pedágios dessa rodovia? Você tem noção disso já? A comissão já tem essa noção? Paulo, nós solicitamos a NTT, porque a gente dialoga com a NTT. Eu não dialogo com a Concer, eu dialogo com quem fiscaliza a Concer. Lógico. É igual a Câmara de Vereadores. Nosso objetivo é fiscalizar o Poder Executivo, o prefeito. Exato. Então, nós solicitamos algumas informações a eles, né?
arrecadação, a receita que eles têm, o porquê da localização de cada praça de pedágio, como é que está a questão das manutenções da via, a questão do policiamento da Polícia Rodoviária Federal, a questão da ligação Bing e Quitandinha e por aí vai. Uma das informações que nós tivemos, que eu achei e julguei importante, junto com a comissão que eu faço parte, é o quanto que essa empresa está faturando de arrecadação nos pedágios. E nós chegamos no ano passado a números de quase 280 milhões de reais nas 3 praças. Um dinheirinho respeitável. Um dinheiro significativo. Muito. Se essa pessoa estivesse reinvestindo o resto capital na via, na estrada e principalmente na serra. A gente não vê isso, né? Porque eles alegaram recentemente e vem alegando que o contrato precisa sofrer um equilíbrio econômico, nós estamos sem recursos, está faltando aporte da União. Nessa dúvida, o que eu me perguntei? Deixa eu ver quanto que eles estão faturando e o que eles estão fazendo com essa receita. Perfeito. A gente descobriu esses valores, levantamos os impostos repassados, que é o ISS, Imposto sobre Serviço, para todos os municípios em que cortam a rodovia administrada pela Concer, que vai desde o Rio de Janeiro até Juiz de Fora, são 180 quilômetros praticamente. E a gente vem brigando com eles e exigindo algumas informações. A maioria desses impostos vai para Caxias, não é isso? Na verdade, os 9 municípios recebem o imposto sobre serviço, que é o imposto de arrecadação. Esse imposto ele é distribuído proporcionalmente pela quantidade de quilômetros em que a via está dentro de cada município. Quanto mais quilômetros dentro de um município, mais esse município recebe. É um raciocínio até lógico, Seria, né, Paulo? Lógico. Petrópolis é a principal arrecadadora da distribuição de ISS, com 26%, recebendo aproximadamente 3 milhões e meio de reais no ano passado. E a segunda é o município de Caxias. Que não paga pedágio. Exatamente. Esse é o nosso questionamento. É o Legal. município de Caxias, que recebeu 18% do repasse de ISS, na casa de 2,6 milhões. E aí, essa que era a nossa dúvida. Eles colocaram a praça de pedágio no pé da serra. Pois é, era isso que eu tinha que perguntar agora. O pedágio da subida da serra, localizado ali em Xerém, que todo mundo conhece, é responsável por 45% da receita total dos pedágios dessa rodovia, compreendendo o trecho entre Rio e Juiz de Fora. Sim. Quem está pagando esse pedágio? Eu sou formado em finanças, né? Na graduação, minha pós, meu mestrado, e eu estou analisando todo o contrato da permissão, o que é uma concessão federal, como é que funciona essa distribuição. Na minha concepção, as praças de pedágios, elas têm que ser localizadas em pontos onde todas as pessoas que façam uso dessa via, principalmente onde houve os principais investimentos de infraestrutura, paguem pelo serviço, né? Certo. Se eu estou usando uma via, você vai lá, quando você vai para a região dos lagos, para São Pedro, Cabo Frio, Arraial, Búzios, você paga a Via Lagos. Todo mundo que vai para lá paga. E você anda na Via Lagos, uma excelente via, por sinal. Não estou julgando o mérito se o valor é caro ou barato do pedágio. Estou julgando que você está pagando e você vê um serviço. Na praça de pedágio, ali no pé da serra, ela corresponde a 45% da arrecadação das 3 praças. Ou seja, quase que metade da arrecadação é dali. E você tem um trecho que é da praça de pedágio até o final da concessão, ali no início da Avenida Brasil, que somam 22, 23 quilômetros de via, onde corta Caxias, chega perto do Rio de Janeiro e por aí vai, onde houve um grande investimento de infraestrutura. Você quintuplicou a pista sentido Rio de Janeiro, ali em frente à Reduc, em frente ao Globo, só que eles não pagam pedágio, só nós pagamos o pedágio. Pois é. Esse que é o nosso questionamento, Paulo. As pessoas hoje, por exemplo, e aí a Concer alega, a praça de pedágio, ela está localizada conforme o edital de 1995. Tudo bem, mas de lá para cá diversos investimentos foram feitos, como por exemplo o Arco Metropolitano, que hoje desemboca um monte de diversos veículos na Washington Luiz e não pagam. Exatamente. E também não estava previsto no edital de concessão. Exatamente. Então, qual que é o nosso questionamento hoje? Você precisa jogar a praça de pedágio lá para o final, para bem depois da Reduc, no início da Washington Luiz, com que argumento, Paulo? Lá o fluxo de veículos ele é infinitamente maior do que os veículos que chegam aqui no pé da serra.
Se você colocar um medidor lá e um medidor aqui, eu tenho certeza que pelo menos 3 vezes mais carros passam lá do que pagam aqui. A gente nota isso, nós notamos isso quando a gente vê, por exemplo, a saída ali em Santa Cruz, a quantidade de veículos que se formam em fila dupla ali, esperando vez para poder andar, é uma coisa muito grande mesmo, muito maior do que aquela que vem para a Serra. Exatamente, e é isso que a gente está questionando. Então o que acontece? Você jogou o pedágio que antes era antes de Xerém, você ainda deslocou a praça 2 km para frente. Exatamente. E toda a cobrança de todo mundo que entra na Washington Luiz, não importa para onde ele vai, se ele vai seguir para Magé, se ele vai entrar em Caxias, se ele vai para o Arco Metropolitano, se ele vai para Xerém, todo mundo faz uso da via, mas só paga quem chega no pé da serra. Então isso vem ocorrendo basicamente pelo Petropolitano. Esse que é o nosso questionamento. Se você joga a praça de pedágio para um local em que o fluxo é muito maior, é bom para todas as partes. Você reduz o valor da tarifa, você bem ou mal ajuda a permissionária e a arrecadar mais recurso para poder fazer as obras, dado que eles estão alegando que não tem recurso. E você facilita a distribuição para que todos façam uso de direito, né? Esse é o meu questionamento. Caxias não paga pedágio, recebeu a melhor obra de infraestrutura de toda a via, que foi em frente à Reduc, a quintuplicação da pista, e ainda recebe ISS de retorno. Pois é. E ainda tem outro ponto que a gente vem alegando, Paulo, na área financeira principalmente, entregamos tem 20 dias, fui pessoalmente na superintendência lá no Rio de Janeiro, levantar todo o repasse de ISS das obras executadas no município de Petrópolis. As informações, por quê? Quando você faz uma obra, qualquer construtor sabe disso, você compra o quê? Basicamente, material, né, matéria-prima para a obra, e você contrata a mão de obra. A mão de obra gera imposto sobre serviço que você tem que pagar para o município. Por mais que a obra da Serra esteja parada, foram gastos dezenas de milhões nesse trecho, desde o início do pé da Serra até Pedro do Rio. E eu quero perguntar o seguinte, cadê esse recurso? Mostra pra gente que vocês repassaram todo o recurso de ISS referente à mão de obra das obras para Petrópolis. A gente está num momento de muita dificuldade econômica. Se eles não pagaram isso, eles têm que pagar. Porque você pode inclusive alegar que é dano à defesa do consumidor, porque eles estão fazendo obra, não entregam a serra, não repassam um recurso para a prefeitura não repassa o recurso em políticas públicas e políticas sociais, nós consumidores sofremos com isso. Não resta a menor dúvida. Essa comissão já está propondo alguma coisa ou por enquanto ela está só na parte de análise? Nós estamos num momento de solicitação de informações. Não adianta, na nossa concepção, Paulo, não adianta ir para o jornal, tem que acabar com o pedágio, concordo, tem que suspender a Conserra, concordo, mas você vai estar gritando, vai fazer um discurso bonito, vai fazer um discurso político, esse discurso nós politiqueiro, o importante é você levantar o máximo de subsídios possíveis para que com essas informações você justifique o porquê que você tem que... Da caducidade do projeto. Não é pedir por pedir. Isso não é um discurso político, né? Quais as possibilidades, Jamil? Vocês lá têm pessoas que talvez possam ter mais condições técnicas de avaliação, que essa cratera abriu na estrada ser resultado da incúria, do abandono das obras da Conserra? Eu não tenho a menor dúvida. Eu também não tenho. A queda das casas localizadas ali no contorno, ela só pode ter 2 explicações. Primeira, o início de uma obra em que ela foi paralisada, foi abandonada, e aí você sofreu a erosão natural de um abandono de obra. Pelo tempo. Ou o outro ponto é a questão da manutenção da via. Existe no contrato do edital de contratação que a manutenção ela é obrigatória da permissionária, independente de qualquer coisa. Se eles estivessem executando a manutenção, tivessem feito toda a fiscalização necessária, eles já poderiam ter detectado que aquele trecho teria um problema e eles já poderiam ter feito os reparos necessários. Inclusive, hoje, entramos com um pedido de informação na NTT solicitando os últimos 2 relatórios da agência reguladora com relação à fiscalização da manutenção da Conserra da via.
Pois é, porque assusta a gente, Jamil. A gente fica olhando aquele tipo de... Você não sabe até onde que eles escavaram esse túnel, certo? Certo. Então esse pedaço que foi escavado, está todo ele sob risco. Exatamente. Pode ter pedaços, inclusive, que está É erosão de uma obra abandonada. Mas sob a própria rodovia. Claro. Que pode ruir, que pode vir também. Quer dizer, então a gente fica muito assustado, porque a gente não sabe até onde o dano está sendo causado. Porque pelo que se percebe, pelo que foi trazido ao conhecimento da população, pelo menos, é que realmente houve uma escavação e foi largado para lá. Claro. Aquilo está cheio d'água. E é aí que a gente bate na tecla da manutenção. É. Independente, eu não estou falando da obra agora, estou falando da manutenção. Sim, como é que lógico. foi? A Concer tinha que realizar a manutenção de todo o trecho que se passa e certamente iriam detectar que tinha um problema ambiental naquela região. A nossa crítica hoje é essa. Participei como ouvinte na audiência preliminar aqui em Petrópolis, tendo como autor o Ministério Público Federal e tendo como réu a Concer. E lá tive a oportunidade de ouvir de um dos executivos da NTT, que eles geraram nos últimos 2 anos um relatório identificando que a manutenção obrigatória realizada pela permissionária foram a valores mínimos, foram a índices mínimos desejáveis. Então o que eu estou fazendo? Quero acesso ao relatório. Para quê? Para engrandecer as informações que a gente está pegando, para que aí depois você possa, com dados, com fundamentos e com dados importantes, com dados comprobatórios, de que a Concer não vem realizando um bom trabalho dentro de Petrópolis. Isso, com certeza. Você veja, os Lions Clubes de Petrópolis, liderado pelo nosso Lions Quitandinha, e mais o Rotary Clube de Cidade Imperial, a Loja Maçônica, Amor e Caridade, nós nos reunimos em torno desse abandono da rodovia e discutimos medidas no início do ano, isso. Inclusive tivemos reuniões com o deputado federal Hugo Leal, que tem fornecido informações acerca de todo o processo que envolve a cassação desta concessão para nós. Isso ele tem trazido para nós. Na oportunidade, o senhor Luciano Moreira, que é da CP3, acho que é Luciano Moreira, né? Sim. Tá certo. Esteve presente na primeira reunião que ficou decidida a propositura de uma ação contra a Concer promovida pelo município. Nós pedimos então uma reunião com o prefeito, pedimos ao Luciano para intermediar essa reunião com o prefeito, que até hoje não foi agendada. Essa tragédia não era uma tragédia anunciada? Sem dúvida, sem sombra de dúvida é uma tragédia Todo anunciada. mundo sabia disso. Só que, depois que ocorreu a tragédia, infelizmente, e aí é uma crítica a todos nós, Paulo, as pessoas querem procurar um culpado. Sim, né? E na maioria das vezes, as pessoas tendem a culpar o poder executivo local, que é a prefeitura. Eu isento a prefeitura desta responsabilidade. Nós estamos falando de uma concessão federal. É uma via federal. Tudo bem, ela corta Petrópolis. O prefeito pode ter força política de ir a Brasília, solicitar melhorias, projetos e por aí vai. Mas a gente está falando, Paulo, de uma concessão federal em vigência há mais de 22 anos, e você não viu em nenhum momento nenhum deputado federal tomar qualquer atitude plausível ou firme para que esses contratos fossem revistos. A discussão da Concer, ela só vem à tona sempre 1 ano antes da eleição de deputado. Ah, sim, isso não resta a menor Alguém me explica como que os deputados... Como também é a mesma coisa a ligação Bing Quitandinha, que todo prefeito diz que vai fazer e não faz. Exatamente. A gente já vem discutindo ali o Bing Quitandinha desde o início do nosso mandato agora. Mas essa que é a minha crítica. Ou seja, se os deputados federais da bancada do Rio de Janeiro, e principalmente os que se dizem de Petrópolis, não conseguiram em nenhum momento até hoje qualquer melhoria da permissionária, das duas umas, ou eles são incompetentes, ou eles estão envolvidos com alguma coisa. Longe de mim julgar alguém, não estou aqui acusando nem apontando o dedo para nenhum parlamentar. Mas, então, como eu não quero apontar dedo, então vamos dizer que eles são, no mínimo, incompetentes. Porque nos últimos 10 anos, a tarifa do pedágio subiu pelo menos 3 vezes. Ninguém falou nada.
A obra da Serra, que era para estar pronta em 2003, até hoje, em 2015, ela começou no início dessa década e paralisou em 2015. Nenhum deputado federal não fez nada. Quantos discursos... Paulo, faço um desafio aqui com você. Levanta nos últimos 10 anos quantos discursos acerca da obra da Serra de Petrópolis foram feitos no plenário Ulisses Guimarães, na Câmara Federal de Brasília. Se forem mais de 10, eu entrego o meu mandato de vereador e vou embora. Também culpo também, em parte, a nossa Assembleia Legislativa, que também foi omissa quanto a isso. Sem dúvida. Que poderiam ter também falado sobre isso. A gente cobrava muito. Exato, como deputado estadual, você pode ir a Brasília com mais força, uma comissão de deputados. Nós estamos tendo um problema em Petrópolis. O problema da Serra está há mais de 10 anos da obra e ninguém fala sobre isso. Ninguém se discute sobre isso. Pronto em 2006. Aí chega agora, perto dessa tragédia, todo mundo quer ser o grande cavaleiro branco que subiu num cavalo e que vai resolver o problema. Enfim. É um problema muito sério. E a gente vê que de um problema desencadeia outro problema, né? Porque agora, vamos chegar lá. Ao que parece, a prefeitura teria entrado com uma ação ou várias ações. Você tem conhecimento desses pedidos feitos à justiça, Jamil? Não, sem dúvida. Ontem a prefeitura, de forma muito assertiva, assinou um TAC, termo de acordo de cooperação, com a Concer, com relação ao acidente, porque a principal medida, e a medida emergencial que a gente tem que tomar agora é dar toda a sustentação para as famílias. Sim, que tiveram suas casas, tiveram que abandonar suas casas. Agora não é discutir Concer, a NTT, que é obra, não. Calma aí, as famílias primeiro lugar. E ontem foi assinado um termo ontem que a Concer já disponibilizou R$1.000 por mês de aluguel para cada família. Não faz mais do que obrigação, diga-se de passagem, porque ela é responsável por isso. Direta ou indiretamente, ela é a responsável. Ela é responsável, no mínimo, por ter deixado aquelas casas subirem na margem da avenida, na margem da via que ela administra. Exatamente, é o que eu já começo a dizer por aí. Mas a prefeitura teria que ter fiscalizado a favelização, a prefeitura, mas o terreno é de quem? Não é do o terreno é do município, mas a concessão é da Concer. Não é a Concer que tem que tomar conta, ela não tem que da via e de alguns metros perto da via. Exatamente. Então ela é uma péssima fiscalizadora. Ela não fiscalizou coisa em cima nenhuma, deixou todo mundo construir. Há quantos anos isso está construído ali? Dentro do período da Concer. Sem dúvida. Então ela é responsável pela favelização daquilo ali que deixou acontecer. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, e ela é responsável também pela manutenção que não está sendo feita na via. Esse é um outro ponto que a gente vem tocando bastante, mas só voltando rapidamente. Vamos lá. A prefeitura assinou um termo, a Concer vai dar R$1.000 de aluguel para todas as famílias, para as 40 ou 50 famílias que tiveram que abandonar suas casas, porque a Defesa Civil ela interditou a área. Ela já se colocou dentro do termo também, dizendo que os móveis em que as pessoas não conseguirem tirar das suas residências, porque a Defesa Civil, ela vai dizer quais locais que você pode ir, quais locais que você não pode ir, onde você pode mexer, para você não tombar tudo. Exato. Tudo que as famílias não conseguirem tirar, a Concer tem como responsabilidade comprar para as famílias. E outra coisa importante, durante todo esse momento, ela tem que dar todo o suporte a eles de passagem, de ida para a escola, ida para qualquer coisa, porque uma pessoa viver ali tinha uma escola. E tinha toda uma vida já funcionando. Então a Concer agora tem que dar todo o suporte para essas famílias. Isso foi assinado ontem. Mas parece que o prefeito anteriormente teria entrado com alguma ação também, tendo em vista o prejuízo que Petrópolis está tendo pela ineficiência da própria Concer em não terminar a obra. Não, exatamente. Não houve uma ação anterior a essa? Houve, o prefeito Essa tentou. Não é a primeira ação da prefeitura. Não, o prefeito está tentando resolver a questão lá da obra da Concer, só que eu sinto que as pessoas seguem uma estratégia errada. A pior coisa que a gente tem hoje é parar a obra. Sim, não resta dúvida. Hoje a principal coisa que a gente precisa é que a obra continue e termine. Acaba com a obra, pelo amor de Deus. Exatamente. Depois vocês vão embora. E depois discutir, dentro do âmbito jurídico, qualquer indenização com relação a essa empresa, ou com relação à holding que controla a Concer.
Agora, na minha visão, você paralisar a obra hoje só sofre o dano à cidade. Então, muito nocivo. O que tem que levantar com eles é isso que a gente vem fazendo na comissão, só as informações necessárias para que as coisas avancem. Não é ir lá e brigar, não é quero destruir essa concessão e sair tirar uma foto para a tribuna de Petrópolis ou para o Diário de Petrópolis, que são os nossos principais veículos jornalísticos de papel na nossa cidade, que não é discurso político, é discurso para os outros verem e baterem palma, mas sem solução. Vamos fazer um intervalozinho, Jamil, a gente já volta já para o segundo bloco. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, estamos retornando para o nosso segundo bloco. Hoje estamos batendo um papo aqui com o vereador Jamil Sabrá, presidente da Comissão Especial da Rodovia BR-040. Ô Jamil, o último pedido foi para obrigar a Concer a manter essas famílias, já que nós também entendemos que ela é responsável direto ou indiretamente pelo ocorrido. A Prefeitura tem que cobrar da Concer que mantenha essas famílias em locais de moradia e indenize pelos danos materiais que sofreram com a perda dos seus bens materiais. Concordamos com isso? Sem dúvida, sem dúvida. Acabamos de falar um pouco sobre esse assunto no final do primeiro bloco. A prioridade são as famílias. Tem que resolver a situação delas. Estamos falando de chefes de família, de trabalhadores, de crianças que estudam. Eles tinham uma escola ali naquela região. O que vai ser feito, para onde eles estão se locomovendo. Agora eu também não posso deixar de parabenizar a Secretaria de Assistência Social, na pessoa da Denise Quintela, que deu todo o suporte o dia inteiro de transporte para eles. Todos foram acomodados na primeira noite na casa de seus familiares ou amigos, e a Secretaria de Assistência Social deu todo o suporte para isso. A prioridade é resolver a situação deles. E diante da tragédia, diante do ocorrido, tem um fato positivo. Você agora nacionalizou o problema. Sim. Ele saiu no Jornal Nacional, ele saiu na capa do Globo, saiu no SBT, na Record. Hoje, sem sombra de dúvida, eu tenho certeza hoje, Paulo, que o atual presidente... Infelizmente, Petrópolis só sai nas manchetes, nas tristezas, nas catástrofes. Na catástrofe a gente é triste. É triste. Agora eu tenho convicção que o atual presidente da República hoje tem conhecimento que existe um problema em Petrópolis. Pois é, Jamil, mas eu fico me questionando até que ponto o governo federal é responsável, porque esta Concer recebe um bom dinheiro para fazer essa obra. Por que o governo federal tem que estar injetando dinheiro? Esse que é o questionamento. Por isso que eu levantei os últimos 5 anos de faturamento dessa empresa. Se ela está arrecadando quase 300 milhões de reais e não está fazendo manutenção nem obra, então me justifica aí o seu balanço contábil anual, seu demonstrativo de resultados, que certamente você está lucrando muito. Muito dinheiro que você está lucrando. E aí quando você vai brigar com eles, fica eles e a NTT num jogo burocrático jurídico se protegendo o tempo todo. É um absurdo. É isso que eu não consigo entender. É um absurdo. A agência reguladora realmente tem feito um papel muito nocivo, muito negativo em relação à nossa cidade para com essa Concer. Essa Concer já era para ter sido afastada há muito tempo pela inoperância dela. Porque é o que a gente diz, a falta, inclusive, de manutenção da rodovia. Sem dúvida. E eu participei da audiência pública, Paulo, fiquei estarrecido, indignado, que o juiz, você via que a Concer defendia a NTT e a NTT a Concer. Muitas vezes o juiz perguntava para a Concer, o advogado da NTT respondia a pergunta, dá vontade de falar, gente, vocês estão jogando casado e está na cara de todo mundo. A NTT defende a manutenção da Concer. Depois disso tudo. Quer dizer, é um absurdo. Depois disso tudo. Alguém está levando vantagem nisso. Outra informação que a gente vai pedir, diante de todos os fatos, qual que é o posicionamento da agência reguladora com relação à manutenção do contrato da Concer? Vocês são a favor que eles continuem ou vocês são a favor da caducidade do contrato? Porque aí você leva esse problema para Brasília. Aqui, como é que eles estão defendendo essa permissionária que não funciona? Exatamente. Quer dizer, alguém está levando uma vantagem muito grande em cima disso, porque não é possível uma coisa dessa. Sem dúvida. Não se consegue entender. E você vê, e aí que é a minha crítica à Câmara Federal, onde é que estão os deputados federais? Nós temos 46 deputados federais. Onde é que estão os deputados de Petrópolis esses anos todos?
A gente teve reajuste de pedágios gigantescos, eles iam fazer um outro reajuste agora. Não, isso foi... Aliás, o prefeito é que brecou, né? Não, na verdade, o Ministério Público travou. Por isso que teve essa audiência preliminar, que eles estão pedindo aumento para o equilíbrio econômico. A gente espera, eu acho que a única salvação nossa é por aí mesmo, porque a coisa está muito complicada. A Concer administra esta rodovia há quantos anos? 22 anos. Né? A favelização em local inapropriado não deveria ter sido um objeto de ação dela. Concer, contra as pessoas que invadiram. Na verdade, eu acho que a própria Concer não deveria ter deixado isso ocorrer, Paulo. Exatamente, assim, exatamente. Todo processo de expansão urbana ilegal, você tem que interromper ele no início. E nós estamos vendo isso na serra inteira. Antigamente você descia à noite, e olhava para lá, era mata. Hoje você olha, tem uma porção de luzinhas nas casas ali. Quer dizer, a serra está sendo tomada por casas, por construções irregulares. Só pode ser. E o problema, Paulo, e aí também eu vou fazer um pouco da defesa da pessoa que montou sua casa. Ele foi lá, montou a casa dele, não tinha onde morar, construiu. Sim, Ele entrou. Ele não vai sair dali nunca mais. Não saio mais. Eu não sairia também. Eu também não. Mas por isso que qual é o problema? Você viu que vai construir, você tem que entrar e demolir logo. Lógico. Porque depois que você constrói, deixou, aí não tem mais jeito. Guerra, família, ele tem filho, tem criança, vai brigar, vai dar... Hoje é um bairro aquilo ali. Hoje você tem ali 50 residências só naquele trecho que caiu, fora os outros. Exatamente. A pergunta é, por que deixaram isso ocorrer esse tempo todo, né? A obra não está sendo objeto de questionamentos quanto à segurança pelos órgãos públicos. Ninguém questiona isso, a segurança dessa obra. Não é a Concer quem delega e contrata as empresas para essa obra? Sim, a responsabilidade da obra é da Concer, e a Concer terceiriza os serviços que ela precisa. Então ela tem agora que ficar bonitinha e sentar no colo do juiz. Sem dúvida. É importante. O Tribunal de Contas já condenou a obra, já está em cima da permissionária. Essa tragédia, sem sombra de dúvida, atraiu a atenção do Brasil inteiro mais uma vez pelo ocorrido em Petrópolis. A cidade sofre com isso e você tem um contrato deles que duram nos próximos 4 anos para terminar. Eles não têm tempo hábil para terminar a obra da Serra. O certo seria você acabar com o contrato, contratar uma nova empresa para que isso funcione. Você veja, aconteceu isso ali na ponte Rio-Niterói, o pedágio desceu e a ponte continua sendo muito bem administrada, como era. E paga uma perna só. Uma perna só, exatamente. Você não paga para ir para vir, você só paga para vir para o Rio. Exatamente. Aqui não, em Petrópolis você paga nos dois sentidos, para os dois lados. Eu pago no pé da serra para entrar e para sair, e eu pago em Barra Mansa, em Pedro Rio, para entrar e para sair. Exatamente. Nossa cidade é sitiada por pedágio, né? Isso é um absurdo. E outro ponto importante, Paulo, a gente fez o levantamento da arrecadação proporcional por cada praça de pedágio. Vou pegar as duas praças que sitiam a nossa cidade, a de Pedro do Rio e a do Pé da Serra. A do Pé da Serra arrecadou, nos últimos 5 anos, 250 milhões de reais a mais que a de Pedro do Rio. E no ano passado foram aproximadamente 46 milhões de reais a mais que a do Pedro do Rio. Eu disse, poxa, Jamil, por que você está trazendo essa informação para a gente? Porque está claro e evidente que quem está sustentando essa concessionária é o Petropolitano. Ou quem vem o certo, ou quem vem passar um final de semana, ou o turista que vem visitar a nossa cidade. Senão, os pedágios teriam uma proporção parecida. A pessoa entra em Petrópolis e também a pessoa sai pelo outro lado para sentido Juiz de Fora. Então só mostra que a gente que está pagando isso, a gente arrecadou essa informação, de que eu acho engraçado. Quer dizer, a arrecadação de Petrópolis deveria ser muito maior. Muito maior. Por causa disso. Sim, muito maior. E aí você vê, anos que as pessoas vão discutindo com a Concer, anos que as pessoas querem reclamar disso e ninguém nunca tinha levantado essa informação. Essa Concer parece que tem um negócio ali. Não sei não, eu estou desconfiado que a Concer está virando empreiteira aqui nesse... Bom, deixa eu ficar aqui. Né? Tá brabo. Segundo o Tribunal de Contas, houve um superfaturamento nessas obras. E a coisa fica assim, os processos se arrastam sem decisão, eternamente. Como é que vai ficar isso? É muito burocrático o problema do nosso país, né? Tudo que vai para a justiça demora porque é embargo daqui, é liminar dali e fica esse jogo de empurra-empurra. O Tribunal de Contas da União, ele realmente
suspendeu a obra e travou qualquer repasse da União. A União não repassa mais recursos para permissionário até que se resolva a questão da obra. Só que a União já repassou mais de 500 milhões de reais. E aonde foi esse dinheiro? Ao longo desse tempo todo. Deve ter ido lá para Matias Barbosa, para Juiz de Fora. Para cá não foi. Para Duque de Caxias. Mas vem cá. Isso não era para duplicação? Exatamente. A principal, a duplicação... Da nova rodovia, da nova subida. Nem a duplicação, a subida da serra, né? No edital... Quando fizeram o edital em 95, tinha algum cronograma de obras necessárias ao longo dessas vias todas. E a da obra da Serra para ter ficado pronto em 2003. E não está pronto. Priorizaram que as obras mais fáceis, as obras mais baratas. Porque a obra da Serra é uma obra cara, não tem jeito. É uma obra realmente que você vai gastar centenas de milhões de reais. A gente vê aqui, perto da gente, aqui entre Friburgo e outras cidades aí, que estão sendo construídas estradas, rodovias, pelas empresas concessionárias. A Concessionária que é inoperante. Eu não sei. Ou então alguém está levando muita vantagem nisso. É exatamente onde eu entro. E eu queria saber quem. Paulo, vamos fazer uma análise histórica, né? Vamos dizer, a gente tem um problema da Serra. A Serra vai ter sido entregue em 2003. Então vamos pegar de 2000 a 2016. O que o Poder Executivo nesse período fez para que essa obra saísse? Onde é que estavam os deputados federais? Ninguém fez absolutamente nada. A obra solicitando esses reparos, essas obras. Enfim, essa aqui é a minha crítica. Quantos acidentes essas obras já promoveram? Diversos. Poxa, quantas vidas já se perderam nessa estrada pela total irresponsabilidade dessa concessionária? Isso já não seria o suficiente para provar a total falta de capacidade da gestora? Não, isso já está mais claro do que qualquer coisa. Então por que não caduca logo esse contrato? Não, o nosso questionamento eu acho que você partir para a caducidade, eles vão entrar com liminar e vão ganhar, porque eles falaram, a gente tem um edital que eu tenho um prazo, até eu terminar meu prazo, eu estou dentro da lei. O que o juiz federal sério, bom, faria? Fechado, vocês estão fazendo manutenção ou não? Vocês estão fazendo obra ou não? Então não paga pedágio. Exatamente. Não, o pedágio do pé da serra vocês não pagam. Exatamente. Esse pedágio que é pro trecho da serra vocês não pagam. Os outros dois vocês deixam. Pode deixar. Agora aqui acabou. Se eu volto a pagar quando você começar a pagar a obra. Então eu vou começar agora. Tudo bem. Agora me levanta quanto você arrecadou nos últimos 5 anos desse pedágio aqui e o que você fez nessa via. Não fiz nada. Então você tá com dinheiro em caixa. Pelo menos um ano. Não, você tá com dinheiro em caixa. Não, você tá com dinheiro em caixa. Um ano tá parado. O dinheiro tá entrando. O pedágio da serra arrecadou 122 milhões de reais ano passado. Então. Eles estão com dinheiro em caixa, não, Paulo. Lógico. Não precisa, a gente pode ficar sem pagar o pedágio da Serra por uns 2 anos, pelo menos. Pode. É o pedágio mais caro por quilômetro rodado, segundo especialistas do assunto. Claro. Que dizem que é o mais caro. Até quando o Petropolitano vai continuar sendo espoliado. Porém, a gente não pode permitir mais isso. Essa comissão que você preside, ela tem poderes para agir e exigir que seja declarada a caducidade desse contrato da Concessionária, ou vocês não chegam a esse Não, a Câmara de Vereadores não tem esse poder jurídico, nem esse poder legal. Mas a gente, como comissão, o que a gente quer fazer é colher o máximo de informações, Paulo. Que com essas informações, a gente entra como pessoa física ou entra com uma ação coletiva de 5 ou 6 vereadores que queiram no tribunal. Agora, como eu vou chegar lá, quero entrar com a petição, quero impetrar uma ação, caiu uma casa na rodovia, então eu quero a caducidade do contrato, você vai perder. O juiz vai falar. Você tem que ter tudo, você tem que estar todo em embasamento. Eu quero pedir por causa disso, baseado nessa arrecadação, baseada nesses relatórios, baseado no projeto de obra, mediante isso, está claro que essa empresa não tem condições de permanecer. É aí que a gente vai entrar. Perfeito. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. O trânsito pesado, que é o trânsito de caminhões, está sendo desviado pelo Bingen. Mas pela Duarte da União Silveira. Indústria. Não, eles têm entrado pela Duarte da Silveira. Lá no ponto final eles entram de quem está vindo sentido Rio. Os caminhões também? Todos. Tá um caos. Pesado. Tá horrível. Vai acabar com a Duarte da Silveira. Eu fui lá ontem, uma carreta atrás da outra, Paulo. Uma carreta pesada, né? Vai acabar com a Duarte da Silveira. Sim, mas porque o dia inteiro. Se transferir esse trânsito também para a nossa União Indústria, acaba. Não, você porque para. A União Indústria tá um terror. Separa a União Indústria. E o que tem de buraco é uma coisa assim terrível. Né? Tá muito braba a situação da União Indústria.
Porque o governo federal disse que ia entregar a rodovia, que é uma rodovia, aquilo é uma BR. Sim, sim. Ia entregar a BR para o município. Né? Mas aí a contraprestação seria que eles teriam que asfaltar tudo e entregar tudo bonitinho para o município. Sim. Eles não fazem. E a gente vai ficar nessa. Pois é. Infelizmente agora não tem saída. Daqui a pouco nós estamos ilhados aqui, a gente não sai para lado nenhum. Não tem saída. A via está fechada, a Defesa Civil está certa em interditar. Sim, não E os caminhões não têm outra saída que não entrarem na Duarte da Silveira, senão eles não passam. Exatamente. Ou seja, o Petropolitano está sofrendo de novo. Outro ponto. Saiu no Jornal Nacional, saiu nos principais veículos de jornal de papel, vamos dizer assim, do nosso país, o problema na Serra de Petrópolis. Você não tem dimensão da quantidade de reservas de hotel que foram canceladas Eu acredito. para esse final de semana. Ou seja, Isso é negativo para a cidade. perde mais dinheiro. Isso Eu tenho vontade de ir na muito rede social e negativo. mandar para todo mundo: queridos amigos de fora da nossa cidade, Petrópolis está funcionando. Você pode vir passar o final de semana aqui. Existe só um trecho de 1 quilômetro que tá interditado, mas a cidade está funcionando normalmente. Vamos espalhar isso Brasil afora. Pois é, isso é uma propaganda tão negativa para a nossa cidade, né? As pessoas, às vezes, postam muitas fotografias acerca de quando há catástrofes, quando há coisas assim, sobre Petrópolis, e isso afasta o turista daqui. Sem dúvida. O turista deixa de vir à cidade. Isto não é chamar, tá um horror, tá uma catástrofe, Petrópolis acabou. Gente, isso acaba com a cidade. É terrível. Isso prejudica cada vez mais Rua a Tereza, nossa imagem. Exatamente. os hotéis, a nossa imagem. Itaipava, é horrível. É um terror, quer dizer, a gente tenta construir de um lado, vem e destrói do outro, aí fica muito complicado. E o pior é o realmente. seguinte, Paulo, estamos chegando nos períodos das chuvas ainda, né? Pois é, Daqui isso a é um que é o mês- meu medo maior Daqui a um agora, mês né? vem Eu o pé d'água. Eu queria justamente falar a respeito disso. Nós estamos chegando no verão, época das chuvas pesadas em nossa cidade principalmente, aquele buraco aberto lá. E aí? A questão ali, o que fica claro, apesar de não ter muito a ver uma coisa com... sem dúvida, a chuva... O período de chuva naquela localidade em que Pois desabou, é. vai desabar uma casa. É Pois- inevitável. pois é. Mas agora eu vou trazer isso mais pro lado urbano. Se não houver uma força-tarefa de desentupimento dos bueiros pela Águas do Imperador e pela rede de esgoto, e você desassorear os rios numa ação emergencial agora, sem sombra de dúvidas, a hora que vier o período de chuvas, e não tem por onde correr, porque o período de chuvas ele existe todos os anos, existe desde 1900, desde Sim, que Petrópolis desde é Petrópolis, Petrópolis. no final do ano chove. Na época e do chove Imperador muito. já tinha enchente aqui. tinha isso. Então, se você não criar uma ação emergencial para o desentupimento da rede de esgoto da cidade agora, até 10 de dezembro, quando você chegar às chuvas, se eles estiverem entupidos, imagina o que vai acontecer. Você vai criar um caos em Petrópolis. Pois é, Jamil. E aí agora, eu me lembro que só tivemos 2 prefeitos que mexeram nisso. Um foi o Dr. Nelson de Saerp, há muitos anos atrás, e o outro foi Sérgio Fadel. Foram os únicos que realmente se importaram com as obras de infraestrutura de rede de esgoto aqui na cidade. Porque se não fossem eles, hoje, Petrópolis, nós não andaríamos na cidade. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque é um terror. E seria um terror. Foi uma obra que prejudicou, atrapalhou muito o trânsito? Foi. Não resta a menor dúvida. A gente reclamava para diabo. Xingava o prefeito até dizer, chega, pô, essa obra não acaba, essa porcaria. Mas que foi uma obra de suma importância, não resta a menor dúvida. Agora, o que você está falando é razão. Se não houver esse desassoreamento de galerias pluviais e de rede de esgoto aí, e bueiros, etc. Desentupimento. Desentupimento. Agora, Jamil, falando em catástrofe anunciada, eu vou te passar uma que a gente está cansado de falar aqui. Eu já falei algumas vezes aqui no nosso programa, e é outra catástrofe anunciada, é aquele túnel extravasor ali. Aqui no final da avenida? Exatamente. Aquilo ali precisa ser visto, porque pode acontecer a mesmíssima coisa. A quantidade de casas que tem ali em cima daquilo é um absurdo.
E aquilo está seriamente comprometido. Precisa chamar a Secretaria de Obras, os técnicos, para dar uma olhada lá no túnel, e a Secretaria de Habitação para ver se ali realmente está uma área condenada. Acho que a Defesa Civil tem que dar uma atualizada na região para que a gente evite uma catástrofe futura com relação ao túnel extravasor ali no final da avenida. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente tem se preocupado muito, a gente tem batido muito aqui, porque tem coisas que a gente já sente, a gente já vê, né? Então a gente já não precisa ser engenheiro, não precisa ser geólogo, nada disso, para a gente ver que as catástrofes estão anunciadas. A gente tem muito receio realmente quanto a essa nossa BR. Basta ver que a empresa de ônibus concessionária aí da rodovia Rio-Petrópolis disse que os ônibus dela não passariam por dentro do túnel, né? Porque realmente assusta. Acredito. É uma outra obra que precisa ser revista, precisa ser modernizada. Principalmente na parte de contenção, né, Paulo? Exatamente isso. Meus amigos, nós gostaríamos de deixar nossos microfones aí à sua disposição para a sua despedida. E que você nos deixe, solicitamos a você que você nos informe o andamento, se possível, desses desenlaces aí entre o governo municipal e a Concer também nas ações que estão propostas pela própria prefeitura, porque são importantes para a satisfação popular também, né? E a gente coloca aí os nossos microfones à disposição para tudo aquilo que for preciso. Bom, primeiro, Paulo, agradecer mais uma vez o retorno ao seu programa. Estou à disposição sempre que você precisar. Agradecer aos ouvintes a oportunidade de estar dialogando e expressando as nossas opiniões. Nós, como membro da Comissão Especial na Câmara de Vereadores, vamos continuar fiscalizando é muito importante isso, a NTT, a Concer, fiscalizando as ações do Poder Público Municipal, fiscalizando a atenção que está sendo dada tanto da Secretaria de Assistência Social como da Concer para com as famílias que foram removidas das suas residências. E acho que um momento oportuno, daqui a 1 mês ou 2 meses, a gente retorna aqui para poder estar falando, assim que a nossa comissão fechar todo o nosso relatório necessário, e assim que a gente tiver todos os dados e o acompanhamento feito pela Prefeitura e pela Concer com relação à obra da Serra, com relação à manutenção da via, a gente retorna aqui, Paulo, para falar com você e para falar com os ouvintes o que vem ocorrendo na nossa cidade, o que vem ocorrendo da fiscalização da nossa comissão especial lá da Câmara de Vereadores. Eu acho isso muito importante e a gente quer realmente que a gente tenha segurança, que a gente trafegue com segurança nesta rodovia, coisa que atualmente está impossível de acontecer. A estrada está rachando também, não é só o problema das casas que caíram, já há um deslocamento das placas na própria rodovia, então isso tudo tem que ser visto, porque a trepidação, os caminhões monstruosos que passam por esta rodovia podem provocar um acidente maior ainda do que este que já aconteceu. Deus queira que não, que olhe pela gente. Obrigado, meu vereador. Conto com sua sempre inestimável presteza. Agradecer por ela e também que você se mantenha atento, Jamil, a esse assunto, que realmente é um problema originado pela incúria, pela incapacidade administrativa desta Concer, que eu detesto. Eu meto o pau mesmo nessa Concer. Tenho horror a ela. Verdadeiro pavor. E estou ficando... E agora eu vou também dirigir as minhas flechas para a NTT. Porque se os advogados da Concer, como você disse, são advogados da NTT e vice-versa, então tem alguma coisa aí que a gente precisa descobrir o que é. Porque isso não está muito certo, né? Eu tenho confiança aí nos nossos julgadores aí da nossa cidade, onde as ações foram propostas. Os nossos juízes realmente farão com que a Concer cumpra com a sua obrigação, porque recebendo para isso ela está. Muito obrigado, meu vereador. E agora os nossos ouvintes, quero lembrar mais uma vez, ainda dá tempo de dar uma corridinha ali na rua Miguel Détis, 35,
para fazer o seu exame do glaucoma, exame de prevenção do glaucoma. Vamos lá, gente, é importante que a gente faça isso, né? Estamos lá até às 13 horas, é inteiramente gratuito, ninguém vai pagar absolutamente nada, é 0,800, de graça. Então vamos lá, vamos fazer esse examezinho aí, que é muito legal, é por ordem de chegada, não precisa marcar, não precisa absolutamente nada. Fiquem agora com o Plantão Imperial e logo em seguida com o show do Roberto com o nosso amigo Jorge Luiz e depois, possivelmente, com o show aí do Valadão, né? Nosso amigo Henrique Valadão também com a Festa de Arromba. Um abraço a todos, até semana que vem. Fui!